mais uma vez nós estamos juntos para continuar o nosso estudo deste livro maravilhoso da Bíblia, que é o livro do profeta Daniel. A libertação do cativeiro babilônico seria realizada por Ciro. De acordo com o profeta Isaías, lá no capítulo 45, Ciro é chamado de Messias, é o ungido. Ungido é o Messias, então a libertação seria realizada por este Messias. Só que Ciro não é o verdadeiro Messias, ele é um tipo do verdadeiro Messias. O verdadeiro Messias é Jesus Cristo, que viria realizar uma libertação muito maior, não apenas a libertação do cativeiro babilônico. Jesus Cristo viria para realizar a libertação do cativeiro do pecado, para nos libertar deste jugo, desta servidão e nos conduzir não de volta para a velha Jerusalém, que estava lá com as suas dificuldades, porque estava desolada, estava em ruínas. Imagina o trabalho que o povo teria para reconstruir toda a cidade. Jesus vem para nos levar do cativeiro deste mundo, do cativeiro do pecado, para a nova Jerusalém que ele mesmo preparou para os seus filhos. A obra que o Messias viria a realizar, ela é apresentada aqui no capítulo 9 do livro de Daniel, no verso 24, mediante o uso de 6 infinitivos verbais. Vamos ver aqui o que está escrito. Cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o Santo dos Santos. Esta seria a obra do Messias. Nós encontramos isto aqui no nosso guia de estudos, na parte de quarta-feira. A palavra que aparece aqui no primeiro infinitivo verbal de cessar a transgressão é a palavra pechá, que nós já vimos lá no capítulo 8 do livro de Daniel. É uma palavra muito forte, a palavra mais forte que nós encontramos no Antigo Testamento para designar o pecado. É a rebelião contra Deus. E Jesus Cristo, mediante a sua obra, poderia resolver o problema até mesmo do pecado, pechá, da rebelião contra Deus. Dar fim aos pecados. Pecado aqui é utilizada uma palavra mais geral para pecado. E neste caso aqui, também evidencia a disposição de Deus, através de Jesus Cristo, em perdoar os seus filhos. Se nós não alcançamos o padrão estabelecido por Deus, Deus nos perdoa em Cristo Jesus. Jesus Cristo, ele é aquele que consegue, apesar do nosso fracasso, nos promover aos olhos de Deus e assim nos conceder a salvação. O terceiro infinitivo verbal que aparece aqui no verso 24 do capítulo 9 é expiar a iniquidade. O apóstolo Paulo mencionou na sua carta aos Colossenses, no capítulo 1, verso 19 e 20, aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Portanto, Jesus Cristo pode realizar este trabalho e reconciliar a humanidade pecadora com o Deus Santo. O quarto infinitivo verbal, trazer a justiça eterna. Quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, ele nos deu a condição, nós que somos pecadores, de comparecer diante de Deus como se fôssemos justos, mediante a justiça que Cristo nos concede. E esta justiça nós podemos obter mediante a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. O quinto infinitivo verbal que aparece aqui, que seria a obra também do Messias, é selar a visão e a profecia. Quando Jesus Cristo ofereceu a si mesmo em sacrifício na cruz do Calvário, as profecias do Antigo Testamento que apontavam para esta sua obra expiatória foram seladas no sentido de terem sido cumpridas. E finalmente, o último infinitivo verbal que aparece aqui no verso 24 do capítulo 9 é ungir o Santo dos Santos. Neste caso aqui, não se refere a uma pessoa, mas refere-se ao santuário. A esta expressão Santo dos Santos, como ela é utilizada na Bíblia hebraica, ela faz referência
há muitas coisas que estão relacionadas com o santuário. Portanto, a predição aqui, a profecia aqui está dizendo que em algum momento dentro deste período das 70 semanas que equivalem a 490 anos, cada semana 7 dias, então dentro deste período dos 490 anos, um santuário seria ungido. E a unção do santuário significa que agora ele vai entrar em operação. E este foi o santuário que Jesus Cristo ungiu por ocasião da sua ascensão no ano 31 da nossa era. Então a morte do Messias é o foco da profecia das 70 semanas. Esta é a forma encontrada pelo céu para resolver o problema do pecado de toda a humanidade. E não importa a extensão do pecado. Nós falamos aqui de pecados mais simples, nós falamos de pechar, que é rebelião, a forma mais complexa, mais terrível de pecado. Se nós confessamos o pecado, se nós confiamos em Cristo, na graça perdoadora de Deus, nós vamos encontrar a solução para os nossos problemas. Mas agora vem uma pergunta importante. Quando teve início este período das 70 semanas? Porque determinar o início do período ele é fundamental, senão seria uma profecia solta assim no ar, que não tem início, não tem fim. Então como você vai entender? E tem um outro aspecto aqui extremamente importante. Nós devemos nos lembrar, e eu já mencionei isso aqui anteriormente, que o capítulo 8 termina com a afirmação de Daniel de que ele estava espantado com a visão e não havia quem a entendesse. E que visão é essa que Daniel está dizendo que ele não entendeu? Nós já mencionamos aqui que o anjo explicou o significado do símbolo do carneiro, do bode e também do chifre pequeno. Só faltou explicar o elemento temporal da profecia do capítulo 8, que é as 2.300 tardes e manhãs. E muitos estudiosos entendem que as 70 semanas marcam também o início das 2.300 tardes e manhãs. E se alguém perguntasse assim, não, que vinculação, que vínculos você pode estabelecer entre o capítulo 8 e o capítulo 9 para dizer que as 70 semanas estão relacionadas com o capítulo 8? Bom, na verdade existem vários argumentos, eu vou apresentar aqui apenas dois, porque o nosso tempo está correndo. No verso 24 diz assim, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Qual é o povo de Daniel? Naturalmente o povo judeu. Mas a palavra que é traduzida aqui na nossa Bíblia em português como determinadas, no original, o verbo hatak significa cortar, separar. Ora, se nós estamos falando de um período de tempo, e esse período de tempo foi cortado, foi separado, naturalmente ele foi separado de um período maior. E qual é o período maior imediatamente anterior às 70 semanas? Nós encontramos aqui no capítulo 8 as 2.300 tardes e manhãs. Portanto, as 70 semanas não apenas marcam o início também das 2.300 tardes e manhãs, como também fazem parte do período das 2.300 tardes e manhãs. Agora, o outro argumento que nós queremos apresentar aqui, que mostram um vínculo explícito entre as 70 semanas e as 2.300 tardes e manhãs, está na utilização de uma palavra para visão. Em português aparece apenas visão. Daniel teve uma visão, visão, visão. Mas em hebraico você tem duas palavras, aqui no capítulo 8 e também no capítulo 9 se repete a palavra que nós queremos enfatizar agora. Aparece logo no capítulo 8, nos versos 1 e 2, 3 vezes a palavra para visão, que é radzon. É a visão simbólica. É a visão daqueles símbolos, o carneiro, o bode, o chifre pequeno e assim por diante. Agora, já na seção auditiva da profecia do capítulo 8, quando estão dois anjos conversando, que nós chamamos aqui uma visão como aparição, ou um aparecimento, a palavra aqui é diferente. A palavra é maré. Então nós precisamos manter isso aqui em mente, porque quando Daniel diz, no final do capítulo 8, que ele estava espantado com a visão, ele diz assim, eu estava espantado com a visão maré. Quando o anjo Gabriel aparece no capítulo 9, no verso 23, ele diz assim para Daniel, no final do verso 23, entende a visão. Qual a palavra que aparece aqui para visão? Maré. Então, Daniel diz assim, eu estava espantado com a visão maré, porque eu não entendi. Capítulo 9, verso 23.
Gabriel falando com Daniel, eu vim explicar para você a visão maré. Agora volta aqui no capítulo 8, verso 26, a primeira parte diz assim, a visão maré da tarde e da manhã é verdadeira. A visão maré, tarde e manhã. E onde é que você encontra a tarde e a manhã? No capítulo 8, no verso 14. Portanto, qual é a visão maré? É a visão das 2.300 tardes e manhãs. Qual é a visão que o anjo Gabriel veio explicar? A visão das 2.300 tardes e manhãs. E como é que ele faz para explicar isso? Falando das 70 semanas, que são parte das 2.300 tardes e manhãs. Marca o início das 2.300 tardes e manhãs. Agora, o que é que marca este início aqui? Você vem para o verso 25 e você encontra escrito o seguinte, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Verso 27. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Então, observe, este período, esta unidade de 70 semanas, é dividida em 3 partes. Primeiro, 7 semanas, depois 62 semanas e formam-se 69, faltando mais 1 semana, fechando aqui esta unidade, 70 semanas. E só de passagem, apenas um parêntese, nós não separamos a última semana desta profecia e projetamos para o futuro. Não existe uma brecha. Há uma continuidade. Esta é uma unidade que se refere a Cristo, a sua vinda e também a sua obra quando ele estivesse aqui neste mundo. A sua obra em favor dos seus filhos para a salvação de todos nós. Então, voltando aqui, qual é o ponto de partida? A saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Quando é que isto ocorreu? Que ordem foi esta? Quando nós vamos para o livro de Esdras, nós encontramos ali 3 decretos relacionados com o povo de Daniel e relacionados de alguma forma com Jerusalém ou com o templo. O primeiro decreto foi dado no primeiro ano de Ciro, o rei da Pérsia. Isso foi por volta do ano 537 e este decreto dizia respeito somente ao templo. Veja que a profecia aqui no capítulo 9, no verso 25, diz a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. E depois nós encontramos um segundo decreto em Esdras, este foi dado por Dario I, o Grande. Esse decreto foi dado por volta do ano 520 e também dizia respeito ao templo, porque o templo não foi reconstruído com a ordem de Ciro. Agora, com a ordem de Dario I, o templo realmente foi reconstruído e houve a dedicação, a festa aqui, no ano 515 a.C. Portanto, quando Daniel menciona nesta profecia que a saída, a ordem estava relacionada com Jerusalém, porque o templo já estaria edificado neste momento, como realmente aconteceu a partir dos 2 decretos iniciais, de Ciro e de Dario I. Agora, o terceiro decreto que nós encontramos registrado em Esdras é o decreto de Artaxerxes I, um decreto que foi dado a Esdras. E existem algumas evidências que permitem datar, isso ocorreu, foi no 7º ano do reinado de Artaxerxes I, de acordo com Esdras. De fato, nós encontramos algumas evidências que nos ajudam na definição do 7º ano de Artaxerxes, como os papiros de Elefantina, datas de Olimpíadas, incluindo aí o período de reinado de Artaxerxes, o cânon de Ptolomeu. Nós temos também um estudo muito sério realizado por um estudioso aqui do Brasil, o irmão Juarez de Oliveira. Ele dedicou muitos anos de sua vida estudando o Novo Testamento, estudando documentos históricos e também a astronomia para determinar não
o sétimo ano de Artaxerxes, mas determinar o ano da morte de Jesus Cristo, utilizando ali algumas referências cronológicas encontradas no Novo Testamento, e como eu já mencionei, os historiadores antigos e também a astronomia, o irmão Juarez Oliveira, ele trabalhou para determinar de maneira bastante clara o ano da morte de Jesus Cristo, e ele estabelece isso como sendo o ano 31 da nossa era. E quando você faz a conta regressa para encontrar o início, se o ano 31 foi o ano da morte de Cristo, isso é mencionado aqui, que a morte de Cristo iria ocorrer na metade da última semana, então nós encontramos nesta conta matemática aqui que retrocedemos até o ano 457 como o ano em que Esdras fez a sua viagem de volta para Jerusalém, levando assim a autorização do rei para dar cumprimento a esta profecia, de restaurar a nação de Israel. A nação agora, ela seria regida não pela lei do Império Medo-Persa, mas seria regida pelas leis de Deus, pela Torá. Então é uma restauração civil da cidade. Mas por aquilo que nós encontramos no livro de Esdras, os inimigos do povo de Deus naquele momento escreveram para o rei dizendo: olha, este povo é um povo rebelde, esta cidade é uma cidade rebelde, e eles estão reconstruindo a cidade. Esta é uma evidência de que Esdras tomou o decreto do rei Artaxerxes I como significando a restauração não apenas civil da cidade, a restauração da nação judaica, a restauração civil da nação, não apenas a restauração religiosa da nação judaica. Esdras entendeu que o decreto de Artaxerxes lhe dava também autorização para reconstruir a cidade de Jerusalém. Portanto, muitos estudiosos entendem que neste ano, no ano 457, teve início esta profecia das 70 semanas e que, ao mesmo tempo, também é o início das 2.300 tardes e manhãs. E como aqui está dizendo, são 7 semanas, a primeira divisão das 70 semanas. 7 semanas multiplicado por 7, que são 7 dias, nós temos aqui 49 anos. Então nós somos levados do ano 457 até o ano 408, e este período então teria sido o tempo necessário para a reconstrução da cidade, a reedificação da cidade. Depois então nós encontramos uma referência a 62 semanas. E diz aqui no verso 26 que depois das 62 semanas, o ungido seria morto. O ungido, neste caso, é Jesus Cristo. Jesus Cristo seria morto. Então nós temos 7 semanas mais 62 semanas. 69 semanas multiplicadas por 7, nós encontramos então que são 483 anos. Se começou no ano 457, este período, então quando nós fazemos a subtração de 483, que é o elemento maior de 487, então nós chegamos até o ano 26, porque aqui nós somos levados até ao ungido. Quando é que Jesus foi ungido? Jesus foi ungido no seu batismo. Agora, ano 26? Como assim? Na verdade não é o ano 26, o ano é o 27. Mas por quê? Se a subtração 483 menos 457 dá 26. Nós precisamos nos lembrar que o ano zero não deve ser computado. Por isso nós acrescentamos um ano. Nós saímos de menos 2, menos 1 e não tem ano zero. E nós passamos já para o ano 1 da nossa era. Portanto, nós acrescentamos um ano a este número 26 e chegamos ao ano 27 como o ano do batismo de Jesus, quando Jesus foi ungido por Deus no seu batismo, que o Espírito Santo desceu sobre ele e aquela voz do céu proclamando: é o meu Filho amado e nele eu tenho prazer. Então vejam, nós temos aqui o início desta profecia, no ano 457, chegamos agora aqui até o batismo de Jesus, o ano 27 da nossa era, e agora está faltando uma semana. E o que iria acontecer nesta uma semana? Isto aqui é muito importante, nós precisamos pensar nisso por alguns momentos. No verso 27 diz assim: ele fará firme aliança com muitos por uma semana.
Jesus realizou o seu ministério aqui neste mundo. Ele andou pela Judéia, ele andou pela Galiléia, ele andou por várias regiões para abençoar as pessoas, para proclamar que o reino de Deus, o tempo estava cumprido, o reino de Deus havia chegado até os seres humanos, na pessoa de Jesus Cristo. As pessoas estavam sendo provadas mediante sua reação àquele anúncio, porque o Filho de Deus, o Deus encarnado, estava andando por aqui neste mundo, naquela região, proclamando então a mensagem da salvação enviada pelo céu. Mas aqui está escrito alguma coisa a mais no verso 27, diz assim: na metade da semana, ou seja, a última semana desta unidade de 70 semanas, está escrito que ele faria cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Isto aqui nos remete naturalmente para tudo aquilo que acontecia no santuário israelita. Ou seja, Jesus iria colocar um fim a todo aquele cerimonial. Por quê? Aquele cerimonial perderia completamente o sentido a partir da morte de Jesus. Jesus era a realidade. Todas aquelas coisas, todos os sacrifícios de animais que ocorriam no santuário israelita eram apenas uma sombra que apontavam para Jesus Cristo, a realidade que viria, o Cordeiro de Deus, como está escrito lá em João 1, verso 29, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando diz que Jesus, na metade da semana, faria cessar o sacrifício, está dizendo o quê? Está apontando para a morte de Jesus, o verdadeiro sacrifício, o único sacrifício, um sacrifício que não é necessário ser repetido, porque é perfeito para garantir a salvação de cada pessoa que crer e confiar no nome de Jesus Cristo. Então, continuando, se na metade da semana, no ano 31, ocorreu a morte de Jesus, agora nós terminamos esta semana com o restante que está faltando e chegamos até o ano 34. Quando diz aqui, no quinto infinitivo verbal, selar a visão e a profecia, a palavra para profecia aqui é Navi, é o profeta. E muitos estudiosos entendem que aqui existe uma referência a Estevão, o primeiro mártir cristão. Estevão, ele pronunciou o seu discurso diante da Assembleia mais augusta de Israel, o Sinédrio, a autoridade religiosa de Israel, o Sinédrio. E Estevão pronunciou o seu discurso à maneira dos profetas do Antigo Testamento. Isto aqui é um discurso legal. Estevão, ele fala, recapitulando a história, mostrando como o povo havia reagido às mensagens de Deus enviadas mediante os seus profetas, e Estevão está aqui oferecendo a oportunidade para a liderança espiritual da nação judaica de reconhecer que Jesus Cristo verdadeiramente é o sumo sacerdote, é o Salvador, ministra no santuário celestial, um santuário superior ao templo em Jerusalém. Só que quando Estevão está pronunciando o seu discurso, as pessoas então tomadas de raiva, elas apedrejam, elas matam Estevão e calam a última voz profética que foi enviada a Israel como povo escolhido de Deus. E este povo escolhido agora é constituído pela igreja. Os filhos de Abraão hoje são os filhos espirituais, são descendentes espirituais de Abraão, são circuncidados não na carne, mas são circuncidados no coração. Então, no ano 34, foi encerrado este período. 70 semanas estão separadas para o teu povo, o povo judeu. É a oportunidade. Aceitar a Cristo, comprometer-se com Ele, restabelecer o concerto, aceitar o concerto, porque é dito que Jesus faria uma firme aliança, um firme concerto, mas se a pessoa não aceita entrar em aliança com Deus, Deus respeita o livre-arbítrio das pessoas e mesmo a contragosto permite que ela siga um caminho diferente, mas nós não devemos seguir um caminho diferente daquele proposto por Deus, visto que Deus está preocupado com a sua salvação, com o seu bem-estar, com a sua felicidade, com a sua realização neste mundo, mas especialmente no mundo eterno.